Salve, rapaziada, e o Chelsea sapecou o PSG. O Chelsea chocou, aterrorizou o mundo. Frase utilizada por mim quando o PSG embrulhou o Real Madrid, rapaziada. Que campeão absoluto foi o Chelsea dessa Copa do Mundo de clubes da FIFA, que deixou muitas coisas boas pra gente. E eu acredito que o fã do esporte, o fã do futebol, está ansioso pela próxima Copa do Mundo de seleções e também as próximas Copas do Mundo, edições de Copas do Mundo de clubes, porque deu muito certo. Muito obrigado, FIFA, muito obrigado, Gianni Infantino. Teve mais sorte do que juízo pela escolha do local? Teve mais sorte do que juízo. Mas que campeonato, senhores. Que torneio presenciamos. Presenciamos a história, o nascimento de um novo torneio. E os brasileiros deram um show, rapaziada. Deram um show. Os brasileiros, a gente vai falar sobre isso, sobre os elencos milionários, tá? A tabela final dos maiores clubes do mundo condizem com os maiores investimentos do mundo? Vamos falar sobre isso. E a seleção desse torneio também, vamos tentar colocar nesse vídeo também, tá, rapaziada? A seleção dos melhores do mundo, na atualidade, podemos dizer. Salve, rapaziada, meu nome é Almir Júnior e estamos nos estúdios Boleiragem Pai. E se tu não é inscrito, o que falta pra ti é te inscrever no canal pra muito mais resenha e futebol, rapaziada. E o Chelsea simplesmente, quando começou essa Copa do Mundo, quem me dizer que apostava no Chelsea, não sendo torcedor do Chelsea, vai estar mentindo. Eu duvido, tá? Embora o Chelsea seja um dos que mais tem investimento nesse elenco, mas o Chelsea era um dos europeus, digamos, meio escanteado, meio esquecido, né? Por não ter feito uma boa Champions League. Eu nem lembro do Chelsea nas fases finais da Champions League, nem sei se participou, tá, rapaziada? Tô sendo bem sincero com vocês. Embora tenha ganhado a terceira liga lá, né? Tem a Champions, tem a Europa League e tem a outra, eles ganharam uma outra, né? Mas tá. Ninguém apostava no Chelsea, essa é real. Eu tô gripado, rapaziada, me desculpa, porque eu vou utilizar em alguns momentos o papelzinho, tá? Me perdoe. O Chelsea embrulhou o PSG, primeiro tempo tratou de definir o placar no primeiro tempo ali, com a atuação estrondorosa de Cole Palmer, né? Que eu sou um cara que gosto do futebol dele, mas sou meio crítico a ele. Eu acho que ou achava que tinha muito marketing em cima desse jogador. Porque é o jogador da comemoração gelada, ali todo mundo, tipo, viralizou essa comemoração, né? E tem muito fã aí mundo afora, principalmente no Brasil, né, rapaziada? Eu achava que tinha muito marketing em cima desse jogador. Mas que aconteceu uma coisa que quem pensava como eu tem que dar o braço a torcer, é que ele foi decisivo nessa Copa do Mundo de Clubes, tá? Foi decisivo, que cresceu nos momentos que o Chelsea precisou dele, tá? E o Chelsea, ao mesmo estilo do PSG, se não um time pronto ainda até essa final, mas era um time que a ideia de time era bons jogadores, contratações caras, mas não daquela estrela, não de ter aquela estrela principal, ao mesmo estilo do PSG. Eu sinto o Chelsea nesse estilo, sabe? Um time apoiado, um time com uma tática muito definida e não uma questão de jogar para um só, né? E só que assim, o Chelsea com grandes jogadores, né? Não se confundam quando eu digo assim que não tem uma estrela principal, mas tem grandes jogadores, como o próprio Palmer, como o próprio João Pedro, que o Chelsea... Quem tem dinheiro, né, Guzado? Pegou e comprou antes de vir pra Copa do Mundo, inclusive em meio à Copa do Mundo, né, e tava de férias. E, cara, o Cucurella, né, que eu não sou fã desse jogador, mas tem que dar o braço a torcer. Enzo Fernandes, também não sou fã desse jogador, mas é muito bom jogador. O Moisés Caicedo, que Copa do Mundo de Moisés Caicedo. Então o Chelsea embrulhou o PSG, tá? E eu acredito que também na maneira como o treinador deles pensou esse jogo. Tem que tirar o chapéu pro treinador Maresca, né? Então, rapaziada, Chelsea merecido, campeão, e o Palmer, melhor jogador da competição.
decisivo, no momento que precisou, apareceu. Os clubes brasileiros. Eu acho que o Fluminense foi o feito mais extraordinário, vocês vão ver agora na lista dos ranking dos mais valiosos, dos elencos mais valiosos. O Fluminense foi o mais foda, tá? Dos clubes brasileiros. Mas ninguém deixou a desejar, na minha visão. Todo mundo foi até além do esperado, tá? Flamengo, Palmeiras. Flamengo, inclusive, ganhando desse Chelsea, tem que respeitar. Entendeu? Ah, mas era a primeira fase. Não interessa. Ganhou desse Chelsea com o mesmo elenco e tudo mais. E eles mostraram durante a competição que tava levando a sério a competição, né? Tem que respeitar. E o Botafogo também, baita Copa do Mundo, inclusive ganhando desse PSG. O Brasil volta de lá com a Liga fortalecida, eu acredito. A Liga Brasileira fortalecida com os representantes. Com os representantes que foram lá e fizeram bonito. E muito mais por conta do Fluminense, um time que não é... Talvez não seja top 5 em questão de investimentos aqui no Brasil e tudo mais, de elencos, mas que foi lá e fez a melhor campanha de um brasileiro lá. E por detalhe, não esteve nessa final aí, porque o Chelsea foi melhor, né? O detalhe, o Chelsea foi melhor. Mas teve suas chances também de fazer um resultado mais apertado contra esse Chelsea, né? Mas, rapaziada, vamos pra seleção do campeonato, os jogadores. O goleiro é o Bono, do Al Hilal, baita goleiro, baita Copa do Mundo dele, fechou, pegou tudo, principalmente contra o Manchester City. Cucurella no lateral esquerda, merecido, jogou muita bola. O Hakimi também merecido. Marquinhos e Thiago Silva. Essa dupla de zaga aí, hein? Já foi dupla de zaga da seleção brasileira, né? E hoje ela é a dupla de zaga da seleção do mundo. Vitinha, né? Meio campo. E Enzo Fernandes. Merecido também, eu acredito. Mais pra frente também, os meio de campo... Os atacantes, vamos lá. Palmer, Pedro Neto, John Arias e o Gonçalo Garcia do Real Madrid, tá, rapaziada? Fez uma baita Copa do Mundo, meteu muito gol, tá? E essa seleção eu achei bem equilibrada. Eu acho que talvez o João Pedro do Chelsea podia estar... Ele jogou mais que esse Pedro Neto, Guzada? O que vocês acham? O Pedro Neto é bom jogador, fez uma boa primeira fase, né? Mas eu não... Acho que o João Pedro poderia estar. Embora o João Pedro jogou poucos jogos também, né? Mas os mais decisivos ele esteve. Contra o Fluminense, por exemplo, ele... Mas uma boa seleção. Me digam aí quem vocês mudariam. Pode ser? E agora vamos para os times. Os melhores times do mundo, tá? O ranking dos melhores times do mundo, os 10 melhores times do mundo. Então, Chelsea em primeiro, justo. PSG em segundo, justo também. Real Madrid em terceiro e Fluminense em quarto. Aí eu não sei, tá? Aí eu não sei se for pelo torneio. Aí eu acho que o Fluminense jogou mais do que o Real Madrid nesse torneio. É loucura, né? A gente tá falando isso. Mas, cara, jogou mais que o Real Madrid nesse torneio. Eu tô louco. Ah, mas os adversários... Não sei, mas o Fluminense... Né? Tá. Então vamos lá. Fluminense em quarto daí, tá? Anotem essa posição do Fluminense pra vocês terem uma noção de como terminou a Copa do Mundo. Aguzada, é sério, eu tô muito gripado, mas eu tinha que fazer esse vídeo. Eu não fiz já o vídeo, era pra ser ontem pós-jogo, eu não consegui fazer, tá? Então vamos assim. Fluminense em quarto, Borussia em quinto, Bayern em sexto, Al Hilal em sétimo, Palmeiras em oitavo, Manchester City em nono. Palmeiras à frente do Manchester City, rapaziada. Palmeiras e Fluminense, tem que respeitar. Em décimo, Benfica, Flamengo em décimo primeiro, a Inter de Milão em 12º, Juventus em 13º, Botafogo em 14º, Monterrey em 15º e em 16º a Inter Miami. Agora vamos para os elencos mais milionários para vocês terem uma noção destes times antes de entrar na Copa. Alguns ainda, inclusive, contrataram mais e o elenco se tornou mais bilionário ainda, tá? Real Madrid em primeiro com 1,33 bilhões de euros, 8 milhões e 500 de reais aproximadamente. Manchester City, 1,31 bilhões de euros, aproximadamente 8,40 bilhões de reais. PSG vem em terceiro, tá? Pra quem diz que o PSG não gasta, o PSG gasta, tá? Só não tem talvez uma estrela central e tudo mais, mas o PSG também gasta, são
ótimos jogadores, né? Tá louco, qualquer jogador que sai dali é titular absoluto em qualquer outro da Europa. PSG, então, 1,6 bilhões de euros, cerca de 6,79 bilhões de reais. Chelsea, em quarto, tá? Chelsea em quarto. E bem aproximado do PSG, ó. Cerca de 1,3 bilhões de euros e 6,6 bilhões de reais. Os elencos do PSG. Até aqui, então, os 4 primeiros, tá? Eu vou deixar a lista completa aí embaixo. Mas o primeiro brasileiro que aparece nessa lista é o Palmeiras, com 252 milhões de euros, cerca de 1,62 bilhões de reais. Flamengo em 13º, logo atrás do Palmeiras, até me surpreendi nessa. 221 milhões de euros, cerca de 1,42 bilhões de reais. Botafogo aparece depois em 15º, com 163 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhões de reais. Olha o Botafogo, 1,5 bilhões de reais. Agora vamos pular lá pro Fluminense, que aparece atrás de River Plate e de Boca Juniors também, tá? O Fluminense em 19º. Presta atenção de que lugar terminou o Fluminense e qual que é o lugar do Fluminense nos maiores investimentos do torneio. 82,66 milhões de euros vale o elenco do Fluminense, aproximadamente. E 529 milhões de reais. Presta atenção, o Botafogo, que é o 15º e é o terceiro brasileiro com mais gastos, tem o dobro, o elenco custa o dobro do elenco do Fluminense. Que campanha do Fluminense, rapaziada, que campanha. Mas assim, falando no geral, que essa Copa do Mundo de clubes continue, né, rapaziada? Eu espero que meu clube esteja, que o Grêmio esteja lá na próxima. E a gente vai vir, tá, rapaziada? O Grêmio vai vir, pode ter certeza. Ah, Almir, mas ontem teve jogo contra o Cruzeiro. Não, é só um detalhe. Calma, a gente tá mal, tamo cambaleando, mas vamos se encontrar. Ainda mais agora que estamos comprando definitivamente a gestão da nossa arena, que iria demorar um pouco. Agora o Grêmio vem. Agora o Grêmio vem, vai antecipar essa compra aí com a ajuda de um candidato e futuro presidente. Mas, rapaziada, falando no futebol brasileiro em geral, sai fortalecido. Inclusive, a gente olhando essa lista completa dos gastos dos clubes, a gente vê Porto e Benfica à frente de todos os brasileiros, entendeu? A liga portuguesa, muitos diziam, e é uma liga europeia, muitos diziam que era melhor que a brasileira, mas assim, não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu. Entendeu? A gente... Alguns europeus do segundo escalão aí também não fizeram mais bonito que os brasileiros. Então a nossa liga sai fortalecida. Óbvio que ainda a gente sempre cita que tem aquele primeiro escalão ali dos europeus que tem que fazer a vida para te poder competir um pouco contra eles, né? Que é Real Madrid, Manchester City, PSG, que estão ali nessa primeira lista. E ainda tem o Chelsea em quarto, o Bayern de Munique em quinto, a Inter de Milão, que o Fluminense simplesmente jogou muito melhor que a Inter de Milão, que eu não citei, tá em sexto, tá? 739 milhões de euros, cerca de 4,74 bilhões custa o elenco deles, entendeu? Então, cara, bonito fez o futebol brasileiro, ainda mais quando tu vê esses números, tu consegue, sabe, opa, não, mas a gente fez bonito. É uma crescente, não dá pra dizer que a gente somos melhores que os europeus, não tem como, né, mas do que algumas ligas a gente já não perde. E outra, com todos esses gastos a gente conseguiu fazer frente, com todos que a gente disputou, que a gente jogou, a gente conseguiu fazer frente, inclusive até ganhando de alguns deles. Inter de Milão, o próprio Al Hilal que tá ali, tá mais pra baixo, mas o Al Hilal tá ali, ó, em 16º, entendeu? O próprio Al Hilal, que é o que mais investe fora, 16º atrás do Botafogo, mas o Fluminense também tá atrás do Al Hilal, entendeu? Que foi quem disputou a Inter de Milão, o próprio Bayern de Munique, acho que o Flamengo conseguiu fazer um bom confronto com eles, mas eles foram muito melhor, mas conseguiu fazer um bom confronto, se não foi aquele atropelo,
como foi Real Madrid e PSG, como foi Chelsea e PSG. Eles se atropelam, como é que a gente vai, entendeu? Como é que a gente vai se escapar talvez de uma derrotinha às vezes? Calma. Estamos construindo, né, investimentos e uma liga melhor, mas hoje a gente já não perde para algumas ligas e a gente também consegue trocar garrafa organizando nossos times com foco e tranquilidade com alguns desses times lá de cima e fazer um bom confronto digno também contra os do primeiro escalão lá, né? Que o Brasil fez. Mas rapaziada, falando do futebol em geral, o Chelsea tá de parabéns, tá? Não era o favorito, tá? Eu perdia no favoritismo até para times com menos investimento, tá? Porque futebol não é só investimento. E ontem mostrou isso. Futebol não é só o clube que está no hype, está em alta. Em alguns momentos mostraram isso. Dessa Copa do Mundo de clubes. E por isso que o futebol é tão apaixonante. Óbvio, virou e mexeu. O Chelsea, com um dos maiores investimentos, ganhou, claro. Né? Pra te conseguir competir com durabilidade, tranquilidade, quanto mais tu investir, mais tu vai conseguir competir. Mas o futebol, ele é apaixonante por causa disso. E eu gosto das competições de mata-mata porque elas honram, elas favorecem o clube que entra focado desde o início, o clube que consegue dar aquela liga às vezes, entendeu? Consegue fechar um 11 foda, tá ligado? E tipo assim, e também quem tem estratégia pra ganhar, né? No pontos corridos fica mais difícil o time com menos investimento ganhar com mais investimento. Mas também tudo pode acontecer, né, rapaziada? Porque futebol é apaixonante por causa disso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Talvez ficou um pouco longo o vídeo, talvez não ficou, mas eu precisava trocar essa ideia com vocês aqui no Boleiragem. E essas informações, essa Copa do Mundo, quem foi sobre o Palmer, que foi o eleito melhor jogador da Copa do Mundo. E esse ranking é o ranking mais atualizado dos clubes que se enfrentaram, né? Se enfrentaram ali, entendeu? Ah, Almir, mas o PSG tem mais time que o Chelsea. Eu concordo, mas perdeu pro Chelsea, tomou uma tunda pro Chelsea. Ah, mas a Inter de Milão tem melhor time que o Fluminense. Concordo, mas no vamos ver ali, perdeu. Ah, mas então vamos marcar um próximo joguinho, se ganhar, daí vamos atualizar. É assim, futebol também é resultado, rapaziada. E o mata-mata premia isso aí mesmo, tá? Futebol é apaixonante por causa disso. O Brasil não tá tão desgraçado como alguns vendiam, como talvez a gente pensava, rapaziada. A Liga Brasileira, ela pode e tem um potencial pra crescer muito, tá? E tem um potencial pra crescer e crescer muito. Só que precisa ser bem administrada, precisa de uma ajudinha da CBF também, parar de escândalo e coisa arada, a arbitragem precisa me ajudar, os campos precisam melhorar um pouco, os clubes precisam ser melhor geridos também. Imagina se tivesse um pouquinho a mais de cada coisa que eu citei agora, o como não iria ser mais forte ainda a nossa liga, que já é forte com tudo isso que eu falei. Um abraço, se inscreve no canal. Na descrição eu deixarei os links com as promoções da semana dos parceiros do canal. Mas deixa o teu like, que é de graça e é importante para o crescimento do canal e para essa resenha nunca morrer. Tamo junto, rapaziada.